Boa noite, vereadores. Boa noite, plenário. Boa noite, catanduvenses. Eu só gostaria de falar uma coisa antes. O meu propósito aqui, eu vou parodiar o grande padre barroco, Antônio Vieira, a parábola da 60ª, a parábola do semeador. Embora ele fala de Cristo, mas ele dá: saiu o semeador a semear. Parte da semente caiu no caminho, os pássaros comeram. Parte da semente caiu em pedra dura, floresceu, mas o calor do sol queimou. Parte da semente caiu nos espinheiros, os espinheiros abafaram. Mas parte da semente caiu em terra boa, essa semente floresceu, compensou todas as outras partes da semente. Padre Antônio Vieira, 2 ou 3 minutos. Fique à vontade, por favor, professor. Na questão eu fiz umas observações aqui que eu fiquei confuso com relação a esse decreto. Quando o processo passa a ser instaurado pela Câmara, com o recebimento da denúncia pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ou pelo parecer da comissão processante pelo plenário da Câmara. Porque a grande questão desse decreto, e a grande questão por que passam todas as câmaras do Brasil, não é somente a Câmara de Catanduva, é o afastamento do prefeito. Essa é uma pergunta que eu não estaria aqui se não fosse por 2 questões. Uma questão é o caminhão do bombeiro. Isso daí está dando e vai e volta, e vai e volta. Outra questão é a cozinha piloto. Eu tenho acompanhado a questão da cozinha piloto e tenho visto que a cozinha piloto serve para ser curso de corte de carne, curso de padaria. Onde está essa cozinha piloto? Eu não consigo entender. Aquela cozinha piloto que foi comprada lá atrás, que gastou um monte de dinheiro, é outra questão que eu entendo como negligência do prefeito, que deve ser apurado pela Câmara. Não fiz a denúncia, porque fica aquela história, né? Denúncia, não vou fazer mais denúncia. O meu objetivo não é esse. Agora, eu gostaria de parabenizar a feitura desse livro pela Câmara. Eu utilizei muito esse livro foi feito em 2006, 2007, eu não lembro quem era o presidente da Câmara, me parece que era o Daniel Palmeira. Um livro que foi muito útil. Quando eu exerci a profissão de professor, eu utilizei muito esse livro, fiz até um seminário na escola, abordando a questão. Agora, com todo respeito aos vereadores, aos assessores de vereador, não vai nenhuma ofensa a vocês, mas eu gostaria que fosse entregue um livro desse para cada, um pedido que eu estou solicitando ao Ari. É um livro importante, viu, Daniel? Esse livro aqui foi importante naquele momento e tal. Isso, eu vou tomar a liberdade, Daniel, de amanhã solicitar uma ajuda a você, porque eu particularmente não conheço o livro. Um livro útil, sua ajuda. Um livro bom. Outra coisa que eu gostaria de sugerir a você e ao plenário da Câmara, discurso você, senhor, e ao plenário da Câmara é o seguinte: a gente fica observando a lei orgânica, a gente fica observando o regimento interno. Vocês devolvem tanto dinheiro para o prefeito que muitas vezes, como você devolvendo aquele cheque para o Macchione, foi um negócio histórico, né? Mas aí você vai na questão mesmo, fica esquisito, né? Porque agora virou um sebo, né? Então, uma sugestão que eu nem sei, o Daniel talvez saiba até melhor que eu, contratar um escritório especialista em direito administrativo, direito público, etc., e fazer emendas e adequações ao regimento interno e à lei orgânica do município. Pega um pouquinho desse dinheiro que vai tudo para lá, faz um estudo, pega um escritório especialista em direito administrativo, em direito constitucional, tem escritório, pede um estudo, tá bom?
Bom, na minha parte, espero haver colaborado com vocês. Meu espírito aqui não veio aqui para ser confronto com ninguém. A gente vai colaborar na medida do possível. É óbvio que a nossa atuação na sociedade catanduvense é uma atuação nem sempre compreendida, mas o nosso papel na sociedade catanduvense é esse. Muito obrigado a vocês, não vou me inculpidar, porque meus alunos estão com cara de cansado. Muito obrigado para vocês. Professor De Fazio, primeiramente, é uma alegria recebê-lo aqui com esse espírito de nos ajudar. Eu confesso que eu imaginava que o senhor traria alguma crítica em relação ao sistema, etc. e tal, pelo próprio comportamento que o senhor tem em relação a querer sempre o melhor e apontar os erros e etc. Mas me surpreendi de uma forma extremamente positiva em vir, na verdade, nos subsidiar com informações, em vir também querer compor esse grupo de pessoas que quer melhorar a Catanduva. Exatamente. Então, me surpreendi de maneira extremamente positiva. E gostaria de dizer que nós, talvez Catanduva precise de mais professor De Fazio, porque o professor De Fazio, ele não é um simples militante político, ele é um militante da necessidade da cidade, né? Ele vem de encontro com isso. A gente sabe que o senhor milita há muito tempo na política, mas também milita como cidadão. Então, eu, enquanto presidente, quero dizer que nessa noite eu me surpreendi de forma extremamente positiva e também aprendi um pouquinho com o senhor. Acho que já vem dessa questão do senhor ser professor. Então, já fica de antemão o convite para que o senhor venha mais vezes aqui na casa nos ajudar. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Então, o vereador Dr. Luiz Pereira. Primeiramente, boa noite, obrigado por você ter vindo aqui. Sempre, para nós, é gratificante e motivo de orgulho para nós. O De Fazio se posicionou sempre como se fosse um crítico da administração Macchione. Então, eu só quero dizer, assim como o senhor ficou surpreendido, eu também esperava que o De Fazio, como foi dada essa oportunidade, que ele viesse aqui, às vezes, desabafar, mostrar o seu inconformismo com alguns setores da administração e tal. Não, mas ele foi um gentleman, um cavalheiro mesmo. Então, a gente acredita no seu propósito em função desse posicionamento que o senhor teve essa noite. Inclusive, eu gostaria de ter momentos para debater com o senhor, mas não publicamente assim, porque ninguém não quer aparecer, nem o senhor demonstrou agora que não é esse motivo, mas da gente se completar nos conhecimentos. Então, quero fazer uma visita oportunamente para que a gente debata alguns assuntos, alguns aspectos, até em nosso escritório, algum outro ambiente, no sentido de, o senhor mesmo criticou, quando o senhor fala, olha, precisava contratar um escritório com conhecimentos para aperfeiçoar, é porque o senhor nota que existe uma deficiência em tudo. E às vezes do jeito que está, é conduzido, é canalizado de um jeito que a gente não quer ver isso. A gente quer corrigir, mas também não quer que seja dado um motivo para que as pessoas politicamente contrárias cheguem e exerçam esse papel no sentido de ver os seus desejos realizados, políticos, e não é o caso. O senhor demonstrou hoje que não é o caso, é exatamente da gente aperfeiçoar isso. Eu imaginava que o senhor fosse vir aqui bombardear alguma coisa, mas seu comportamento é digno de elogio, e eu quero publicamente parabenizá-lo pela conduta de hoje à noite. Muito obrigado, Pereira. Posso contar uma historinha do Daniel e do Pereira? Rápida, porque eu sou uma testemunha viva. Eu sou uma testemunha viva da política de Catanduva. Eu estava na tipografia do Nobalbus, acho que isso faz uns 100 anos, viu, Pereira? Eu estava na tipografia do Nobalbus, o 33, 34, o Daniel Palmeira trabalhava na tipografia. Eu presenciei o Pereira assinar a ficha do PFL, tirou a legenda do Daniel Palmeira. Você lembra disso, Daniel? O Pereira foi eleito. Boa noite para vocês, bom sono. Acho que quem tirou... Só complementar, ele citou meu nome, eu vou complementar. O que aconteceu? O Pereira e o João Morelli. Não foi o Luiz Pereira, foi o João Morelli, porque eu tive voto suficiente para estar eleito sozinho.
O segundo, que foi o João Morelli Filho, e o Daniel pode comprovar isso. Então eu não tirei nada de ninguém. Com a palavra, Dr. Newton Cândido. É um prazer tê-lo aqui, entendeu? Eu não esperava outra coisa, porque quando você fez o requerimento, eu exatamente falei que você ia fazer o debate a respeito da questão do decreto 2001/67 e das leis esparsas que ficam no entorno do decreto, né? E gostei muito da sua exposição, parabéns. Obrigado. E quero dizer mais, que você foi, assim, extremamente feliz quando colocou a questão do padre Antônio Vieira. E ainda eu complemento, né, que você tem feito uma outra parte que é histórico no padre Antônio Vieira, que é a omissão e a morte dos pecados. E esse você não tem, por você ser uma pessoa extremamente ativa dentro do debate, dentro das suas colocações. E você realmente deixou sementes aqui. E foi muito legal quando você coloca assim, de uma discussão muito grande a respeito dessa questão do decreto, dessa situação, né? E assim, e a gente vê, esses dias o prefeito de Bofete, recentemente, questão de 15 dias, foi cassado e o Tribunal de Justiça reconduziu, a questão de 15 dias, e teve uma outra cidade nesse mesmo tempo, nesse mesmo período aí de 20 dias atrás, que também o prefeito foi cassado e o Tribunal de Justiça reconduziu também. Recentemente o vereador ali de Santa Adélia foi cassado e a Justiça de Santa Adélia reconduziu novamente no cargo. E a linha é realmente é um fio de navalha, né? Entre o amplo direito de defesa, o contraditório, a questão do que é político, do que vem, como é que fica, se houve culpa, apesar de você falar que de não estar em jogo a corrupção, mas tem uma discussão no próprio Supremo que coloca que precisa ter o dolo, inclusive na lei de improbidade administrativa. O Supremo faz essa discussão, né? Um julgado recente do Luiz Fux, e que ele fala que, na realidade, a culpa não é suficiente para caracterizar uma situação. Da questão político-administrativa, aí vem, agora, o que me chamou mais atenção recentemente, né, que me saltou aos olhos, foi a questão da Cristiane Brasil, ou seja, de que aquele princípio jamais foi aplicado da forma como ela foi colocada, da questão da moralidade da Cristiane Brasil, que passou por 2 tribunais, né, e chegou ao tribunal, no Supremo, e que é uma questão que, se a gente for olhar sobre o prisma, inclusive do direito eleitoral, e se todos foram seguindo essa discussão desse princípio da moralidade, né, que ele transcende a discussão, vai chamar muito atenção. E outra coisa, assim, que na realidade o senhor não abordou, mas eu gostaria de abordar, que eu e o Beck e o Luiz Pereira, quando tivemos lá na Ordem dos Advogados, nós fizemos uma discussão, a respeito de que, no passado, muitas ações populares eram propostas. O senhor é da época que Teodoro Rosa Pinto, filho, fazia. O Regis não tinha ainda ação civil pública, que é algo inovador, né? Que é se não me falha a memória, foi o Sepúlveda da Pertence que fez em 95, que criou a ação civil pública, dando poderes para o Ministério Público, e o doutor Regis fazia um outro contraponto de uma outra ação e fazia umas brigas assim dentro do campo, não do campo criminal, mas do campo civil, né? Então, assim, o senhor veio aqui, colocou uma questão clara, colocou uma discussão, lançou sementes, e foi muito legal. Eu gostei muito. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, rapidinho. Com a palavra, a vereadora Marilda. Obrigado, Defásio, por ter vindo aqui. A gente pensava que você ia falar de outra coisa, mas como eu te conheço bem, eu já imaginava que você não ia vir aqui agredir ninguém. O que você falou a respeito do decreto 201, ele está na Constituição, e ele é
um tanto quanto claro. Só que nós temos a lei orgânica do município, o regimento interno e o código de ética dessa casa, realmente ele não é claro e objetivo. E nós já estamos discutindo isso desde quando eu entrei em 2013, que a gente precisa fazer uma comissão de vereadores e aí um escritório de advocacia competente para a gente mudar, porque os artigos, parágrafo e inciso, eles não são claros. E deixa muitas das vezes nós vereadores em dúvida. Então nós temos, eu não sei que ano que foi feito isso, acho que em 85, 86, que foi feito o regimento interno antes disso. Então ele não é muito claro para nós quando a gente tem que tomar alguma decisão. Então eu acho que em cima disso, inclusive você leu lá o artigo 74 da lei orgânica do município, ele não é claro, e o artigo 75 também não é claro. Então a gente tem que fazer algumas mudanças para que a gente fique mais amparado pela lei orgânica, pelo regimento interno e código de ética. Meus parabéns. Se puder nos ajudar, a gente agradece. Obrigado. Muito obrigado. Uma colocação, professor. Quando o Marildo falou do artigo 74 da lei orgânica, que mais ou menos a lei orgânica ela foi por 90, 91 e foi colocado isso em quase todas as leis, o Tribunal de Justiça também tem julgado nessa situação dessa ilegalidade, dizendo que a Câmara de Vereadores não podem afastar o prefeito por conta desse artigo 74. Eu nunca, vou ser sincero com o senhor e com os demais vereadores que ainda não, eu nunca pesquisei a fundo essa discussão, mas é uma discussão que valeria a pena a gente fazer, inclusive, uma pesquisa com o jurídico da casa a respeito do universo desse artigo 74 da lei orgânica. Fica pela ordem também, presidente. Sim. Quero saudar aqui o professor, né? Quero dizer que o professor ele esteve fileirado conosco na campanha para eleger o prefeito, né? Então, quer dizer, nem sempre foi contra, na verdade, né? Já pediu voto para o Afonso. E mais do que as pessoas, eu percebo que o professor Defásio, ele tem embate sempre nas ideias, né? Ele defende veementemente o servidor público, né? Ele atua fortemente na educação, contra qualquer tipo de corrupção. Então, acho que isso aí são ideias que todos nós aqui compartilhamos, né? Todos nós aqui defendemos o servidor público, a população como um todo, né? Então, fica aí só a minha referência, que o Defásio, às vezes, ele pode ser mal interpretado, que é oposição a essa ou aquela pessoa, mas ele, na verdade, ele é oposição a essa ou aquela ideia ou concepção que, às vezes, é colocada, né? Então, porque as pessoas passam e as ideias ficam, né? Permanecem. Os atos, eles acabam permanecendo no tempo. Então, é por isso que eu faço uma referência ao professor, porque, às vezes, a gente tem uma tendência de personalizar, né, a crítica, a posição, quando na verdade ele sempre, pelo menos, pode até criticar o cargo, a pessoa que está ocupando o cargo, né, mas não na questão pessoal, mas pelo exercício da função realmente, né? Então, por isso que eu tenho o meu respeito, e dizer que o senhor passou para nós aí, a gente tem enfrentado isso bastante aqui na casa, né? Pesquisei também, como o Nilton, alguns processos de afastamento de prefeitos, e na maioria das vezes os prefeitos não conseguem voltar quando tem um problema de formalidade, né, que não é observada justamente a lei federal, porque não adianta observar o regimento, se o regimento estiver em desacordo com a lei federal, 201, e mais que isso, o julgador lá do TJ, ele está olhando a improbidade. Hoje, o que norteia as decisões, esse prefeito de Bofete, por exemplo, ele foi afastado porque fez uma denúncia contra os vereadores daquela casa, por uma contratação irregular. Então, é por isso que ele acabou sendo reconduzido, porque não estava enquadrado como um ato ilegal, um ato de improbidade, né? Aqueles prefeitos que são enquadrados nessa condição, aí sim eles acabam tendo o pedido negado de recondução ao cargo, né? Então, essa mais ou menos tem sido a tendência dos tribunais, mais ou menos naquilo que o senhor comentou aqui hoje.
tá certo? Então fica o meu abraço aí, o senhor está com as portas abertas sempre aqui da casa, seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Só para corrigir, a lei orgânica do município ela foi alterada em 1990. 27 anos, né?